Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mente Aberta Audiobooks. Nossa leitura de hoje será o capítulo 6 do livro 2 da obra O Suicídio de Emily Durkheim. Mas antes de começarmos, peço que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Vamos a isso! Capítulo 6. Formas individuais dos diferentes tipos de suicídios. Um resultado já agora se depreende de nossa pesquisa. Não há um suicídio, mas suicídios. Sem dúvida, o suicídio é sempre feito de um homem que prefere a morte à vida. Porém, as causas que o determinam não são de mesma natureza em todos os casos. Até são, às vezes, opostas entre si. Ora, é impossível que a diferença das causas não esteja presente nos efeitos. Podemos ter certeza, portanto, de que há vários tipos de suicídios qualitativamente distintos. Mas não basta ter demonstrado que essas diferenças devem existir. Gostaríamos de poder captá-las diretamente pela observação e saber em que consistem. Gostaríamos de ver as características dos suicídios particulares se agruparem em classes distintas, correspondentes aos tipos que acabam de ser distinguidos. Desse modo, acompanharíamos a diversidade das correntes suicidógenas, desde suas origens sociais até suas manifestações individuais. Essa classificação morfológica, pouco possível no início deste estudo, pode ser tentada agora que uma classificação etiológica fornece sua base. Na verdade, basta tomarmos como pontos de referência os 3 tipos de fatores que acabamos de atribuir ao suicídio e averiguar se as propriedades distintivas de que ele se reveste ao se realizar nos indivíduos podem ser derivadas deles e de que maneira. Sem dúvida, não podemos deduzir desse modo todas as particularidades que o suicídio é suscetível de apresentar, pois deve haver algumas que dependem da natureza específica do indivíduo. Cada suicida confere a seu ato uma marca pessoal que expressa seu temperamento, as condições especiais em que ele se encontra e que, por conseguinte, não pode ser explicada pelas causas sociais e gerais do fenômeno, mas estas, por sua vez, devem imprimir nos suicídios que elas determinam uma tonalidade sui generis, uma marca especial que as expresse. Trata-se de identificar essa marca coletiva. Essa operação, por outro lado, certamente só pode ser realizada com exatidão aproximada. Não temos condições de fazer uma descrição metódica de todos os suicídios que são cometidos diariamente pelos seres humanos ou que foram cometidos no decorrer da história. Só podemos identificar as características mais gerais e mais notáveis, sem que tenhamos sequer um critério objetivo para efetuar essa seleção. Além do mais, para vinculá-los às respectivas causas de que parecem derivar, poderíamos apenas proceder dedutivamente. Somente nos será possível mostrar que elas estão logicamente implicadas, sendo que o raciocínio nem sempre poderá receber uma confirmação experimental. Ora, não dissimulamos que uma dedução é sempre suspeita quando nenhuma experiência a controla. No entanto, mesmo sob essas reservas, essa pesquisa está longe de ser inútil. Ainda que fosse vista apenas como um meio de ilustrar, por exemplo, os resultados precedentes, ela teria a vantagem de lhes dar um caráter mais concreto, vinculando-os mais intimamente aos dados da observação sensível e aos dados da experiência cotidiana. Além disso, ela permitirá introduzir um pouco de distinção na massa de dados que geralmente se misturam como se fossem separados apenas por nuances, ao passo que existem entre eles diferenças nítidas. Ocorre com o suicídio o mesmo que com a alienação mental. Esta consiste, para o vulgo, num estado único, sempre igual, suscetível apenas de se diversificar exteriormente conforme as circunstâncias. Para o alienista, o termo designa, ao contrário, uma pluralidade de tipos nosológicos. Também comumente todo suicida
é representado como um melancólico para quem a existência é um fardo. Na realidade, os atos pelos quais um homem renuncia à vida se classificam em espécies diferentes, cuja significação moral e social não é de modo algum a mesma. Há uma primeira forma de suicídio que a antiguidade certamente conheceu, mas que se desenvolveu principalmente em nossos dias. O Rafael de Lamartine nos oferece um tipo ideal dela. O que a caracteriza é um estado de languidez melancólica que distende as molas da ação, os negócios, as funções públicas, o trabalho útil, até mesmo os deveres domésticos só inspiram ao indivíduo indiferença e distanciamento. Recusa-se a sair de si mesmo. Em compensação, o pensamento e a vida interior ganham tudo o que a atividade perde. Afastando-se do que a cerca, a consciência recolhe-se em si mesma, toma a si mesma como seu próprio e único objeto e se atribui como tarefa principal observar-se e analisar-se. Mas por essa extrema concentração, ela só faz tornar mais profundo o fosso que a separa do resto do universo. A partir do momento em que se envolve a tal ponto consigo mesmo, o indivíduo só pode se desligar de tudo o que não seja ele e consagrar, reforçando o isolamento em que vive. Não é enxergando apenas a nós mesmos que podemos encontrar razões para nos ligar a outra coisa além de nós. Todo movimento, num certo sentido, é altruísta, pois é centrífugo e lança o ser para fora de si mesmo. A reflexão, ao contrário, tem algo de pessoal e egoísta, pois ela só é possível na medida em que o indivíduo se desprende e se afasta do objeto para se voltar para si mesmo. E ela é tanto mais intensa quanto mais completo é esse retorno para si mesmo. Só podemos agir misturando-nos ao mundo. Para pensá-lo, ao contrário, é preciso que deixemos de nos confundir com ele, para podermos contemplá-lo de fora. Com mais razão ainda, isso é necessário para pensarmos em nós mesmos. Portanto, aquele cuja atividade se converte inteira em pensamento interior, torna-se insensível a tudo o que o cerca. Se ama, não é para se dar, para se unir numa união fecunda a um ser que não seja ele. É para meditar sobre seu amor. Suas paixões são apenas aparentes, pois são estéreis. Dissipam-se em vãs combinações de imagens, sem produzir nada que lhes seja exterior. Mas, por outro lado, toda a vida interior tira de fora sua matéria-prima. Só podemos pensar objetos ou a maneira pela qual os pensamos. Não podemos refletir sobre nossa consciência num estado de indeterminação pura. Sob essa forma, ela é impensável. Ora, ela só se determina afetada por algo que não ela mesma. Quando, portanto, a consciência se individualiza além de um certo ponto, quando se separa muito radicalmente dos outros seres, homens ou coisas, ela já não se comunica com as próprias fontes em que normalmente deveria se alimentar e não tem nada mais a que possa se aplicar. Produzindo o vazio em torno dela, produziu o vazio em si mesma e nada mais lhe resta sobre o que refletir, a não ser sua própria miséria. Só lhe resta como objeto de meditação o nada que há nela e a tristeza que é sua consequência. Compraz-se nela, abandona-se a ela com uma espécie de alegria malsã, a qual Lamartine, que a conhecia, descreveu maravilhosamente pela boca de seu herói. A languidez de todas as coisas à minha volta era uma maravilhosa consonância com minha própria languidez. Ela aumentava, consolando-a. Eu mergulhava nos abismos da tristeza, mas essa tristeza era viva, bastante cheia de pensamentos, de impressões, de comunicações com o infinito, de claro escuro em minha alma, para que eu não desejasse subtrair-me a ela. Doença do homem, mas doença cujo próprio sentimento é um atrativo, em vez de ser uma dor.
e em que a morte se assemelha a um voluptuoso desvanecer no infinito. Estava resolvido a doravante entregar-me inteiro a ela, a me sequestrar de toda a sociedade que pudesse distrair-me dela e a me envolver em silêncio, solidão e frieza, no meio do mundo que eu encontraria então. Meu isolamento espiritual era um sudário, através do qual eu não queria mais ver os homens, mas apenas a natureza e Deus. Mas não se pode ficar assim, em contemplação diante do vazio, sem ser progressivamente atraído para ele. Por mais que se o enfeite com o nome de infinito, nem por isso ele muda de natureza. Quando alguém sente tanto prazer em não existir, só pode satisfazer completamente sua inclinação renunciando completamente a existir. Eis o que há de correto no paralelismo que Hartmann acredita observar entre o desenvolvimento da consciência e o enfraquecimento da vontade de viver. É que a ideia e o movimento são, com efeito, duas forças antagônicas que progridem em sentido inverso uma da outra, e o movimento é a vida. Pensar, houve quem dissesse, é abster-se de agir. É, portanto, na mesma medida, abster-se de viver. Por isso, o reinado absoluto da ideia não se pode estabelecer nem principalmente se manter, pois é a morte. Mas isso não quer dizer que, como Hartmann acredita, a realidade seja, por si mesma, intolerável, a não ser que encoberta pela ilusão. A tristeza não é inerente às coisas. Ela não nos vem do mundo e pelo simples fato de o pensarmos. Ela é produto de nosso próprio pensamento. Somos nós que a criamos integralmente. Mas para isso é preciso que nosso pensamento seja normal. Se a consciência às vezes constitui a infelicidade do homem, é apenas quando ela atinge um desenvolvimento doentio. Quando, insurgindo-se contra sua própria natureza, ela se coloca como um absoluto e procura em si mesma seu próprio fim. Tanto não se trata de uma descoberta tardia, da última conquista da ciência, que poderíamos também ter extraído os principais elementos de nossa descrição do estado de espírito estoico. O estoicismo também ensina que o homem deve se desligar de tudo o que lhe é exterior para viver de si mesmo e por si mesmo. Apenas, como a vida então se vê sem razão, a doutrina conclui pelo suicídio. Essas mesmas características se encontram também no ato final, que é consequência lógica desse estado moral. O desfecho nada tem de violento nem de precipitado. O paciente escolhe sua hora e medita seu plano muito tempo antes. Mesmo os meios lentos não lhe repugnam. Uma melancolia calma e que às vezes não deixa de ter doçura marca seus últimos momentos. Ele se analisa até o fim. É o caso do negociante, relatado por Forret, que se retira para uma floresta pouco frequentada e lá se deixa morrer de fome. Durante uma agonia que durou cerca de 3 semanas, ele registrou regularmente suas impressões num diário que se conservou para nós. Outro se asfixia, respirando com a boca o carvão que o levará à morte e vai anotando suas observações. Não pretendo, escreve, mostrar mais coragem ou covardia. Quero apenas empregar os poucos instantes que me restam descrevendo as sensações que temos ao nos asfixiar e a duração dos sofrimentos. Outro, antes de se entregar ao que chama de inebriante perspectiva do repouso, constrói um aparelho complicado destinado a consumar seu fim sem que o sangue se espalhe pelo assoalho. É fácil perceber que essas diversas particularidades estão ligadas ao suicídio egoísta. Há pouca dúvida de que sejam sua consequência e expressão individual. Essa apatia à ação, essa indiferença melancólica resultam do estado de individuação exagerada pela qual definimos esse tipo de suicídio. Se o indivíduo se isola, é porque os laços que o uniam aos outros estão frouxos ou rompidos.
É porque a sociedade, nos pontos em que ele tem contato com ela, já não está fortemente integrada. Os vazios que separam as consciências e as tornam estranhas umas às outras provêm justamente do afrouxamento do tecido social. Enfim, o caráter intelectual e meditativo desses tipos de suicídios não é difícil de explicar. Quando lembramos que o suicídio egoísta é necessariamente acompanhado por um grande desenvolvimento da ciência e da inteligência racional. Com efeito, é evidente que numa sociedade em que é normalmente obrigada a ampliar seu campo de ação, a consciência também está muito mais exposta a exceder os limites normais que ela não pode ultrapassar sem se destruir. Um pensamento que questiona tudo, se não for bastante sólido para carregar o peso de sua ignorância, correrá o risco de questionar a si mesmo e de sucumbir à dúvida. Pois, se esse pensamento não conseguir descobrir os direitos que possam ter à existência as coisas sobre as quais ele se interroga, e seria maravilhoso se encontrasse um meio de penetrar tão depressa tantos mistérios, ele lhes negará toda a realidade. Até o simples fato de se colocar o problema já implica que tenda às soluções negativas, mas ao mesmo tempo ele se esvaziará de qualquer conteúdo positivo e, não encontrando diante de si nada que lhe resista, só poderá se perder no vazio dos devaneios interiores. Mas essa forma elevada do suicídio egoísta não é a única, há uma outra mais vulgar. O indivíduo, em vez de meditar tristemente sobre sua condição, resigna-se a ela de bom grado. Tem consciência de seu egoísmo e das consequências que logicamente decorrem dele, mas a aceita de antemão e resolve viver como a criança ou o animal, com a única diferença de que se dá conta do que faz. Atribui-se então, como única tarefa, satisfazer as suas necessidades pessoais, até as simplificando para tornar mais garantida a sua satisfação. Sabendo que nada mais pode esperar, nada mais exige, inteiramente disposto, se for impedido de atingir esse único fim, a se desfazer de uma existência que já não tem razão. É o suicídio epicúreo, pois Epicuro não ordenava a seus discípulos que apressassem a morte, aconselhava-os, ao contrário, a viver enquanto encontrassem nisso algum interesse. Apenas como sentia que, quando não temos outro objetivo, a cada instante estamos expostos a não ter mais nenhum, e que o prazer sensível é um vínculo muito frágil para ligar o homem à vida, exortava-os a estarem sempre prontos para sair dela, ao menor apelo das circunstâncias. Neste caso, portanto, a melancolia filosófica e meditativa é substituída por um sangue frio séptico e desencantado, particularmente sensível à hora do desfecho. O paciente se mata sem ódio, sem cólera, mas também sem a satisfação mórbida com que o intelectual saboreia seu suicídio. Ele é, mais ainda do que este último, desapaixonado. Não se surpreende com a solução a que chega. É um acontecimento que previa como mais ou menos próximo. Também não se empenha em longos preparativos. De acordo com sua vida anterior, procura apenas diminuir a dor. Esse é principalmente o caso daqueles folgazões que, ao chegar o momento inevitável em que não podem mais continuar sua existência fácil, se matam com uma tranquilidade irônica e uma espécie de simplicidade. Quando constituímos o suicídio altruísta, multiplicamos bastante os exemplos para não ser necessário descrever longamente as formas psicológicas que o caracterizam. Elas se opõem às que assumem o suicídio egoísta, tal como o próprio altruísmo se opõe a seu contrário. O que distingue o egoísta que se mata é uma depressão geral, que se manifesta seja por um langor melancólico,
seja pela indiferença epicúrea. O suicida altruísta, ao contrário, por ter como origem um sentimento violento, sempre é acompanhado de uma certa demonstração de energia. No caso do suicídio obrigatório, essa energia se coloca a serviço da razão e da vontade. O indivíduo se mata porque sua consciência lhe ordena. Ele se submete a um imperativo. Seu ato também tem como nota dominante a firmeza serena dada pelo sentimento do dever cumprido. A morte de Catão, a do comandante Beaurepaire, são seus tipos históricos. Em outros casos, quando se trata de altruísmo em estado agudo, o movimento tem algo de mais passional e irrefletido. É um ímpeto de fé e de entusiasmo que precipita o homem para a morte. Esse próprio entusiasmo é ora alegre, ora sombrio, conforme a morte seja concebida como um meio de se unir a uma divindade adorada ou como um sacrifício expiatório destinado a apaziguar uma força temível que se acredita ser hostil. O fervor religioso do fanático, que se deixa esmagar com beatitude sob o carro de seu ídolo, não se assemelha à do monge acometido de ascedia ou ao remorso do criminoso que dá fim à própria vida para expiar seu malfeito. Mas, sob essas nuances diversas, as características essenciais do fenômeno permanecem as mesmas. É um suicídio ativo, que contrasta, por conseguinte, com o suicídio depressivo de que tratamos acima. Essa característica se encontra até mesmo nos suicídios mais simples do primitivo ou do soldado, que se matam, sejam porque uma leve ofensa ultrajou sua honra, seja para provar sua coragem. A facilidade com que são cometidos não deve ser confundida com o sangue frio desencantado do epicureu. A disposição a sacrificar a vida não deixa de ser uma tendência ativa, mesmo que enraizada com suficiente profundidade para agir com a facilidade e a espontaneidade do instinto. Leroy nos relata um caso que pode ser considerado o modelo desse tipo. Trata-se de um oficial que, depois de tentar se enforcar uma vez sem sucesso, prepara-se para fazê-lo de novo, mas antes toma o cuidado de registrar por escrito suas últimas impressões. Diz ele: estranho destino o meu. Acabei de me enforcar, perdi os sentidos, a corda arrebentou, caí sobre o braço esquerdo. Os novos preparativos terminaram. Logo o farei de novo, mas ainda irei fumar cachimbo pela última vez. Espero que seja a última. Não tive dificuldades a primeira vez. Tudo correu bem. Espero que a segunda seja igual. Estou tão calmo como se estivesse tomando um trago de manhã. É extraordinário, reconheço. No entanto, é assim. Tudo é verdade. Vou morrer pela segunda vez com a consciência tranquila. Sob essa tranquilidade não há ironia nem ceticismo, nem aquela espécie de crispação que o folgazão que se mata nunca consegue dissimular completamente. A calma é perfeita. Nenhum vestígio de esforço. O ato flui naturalmente, porque todas as vertentes ativas do indivíduo lhe preparavam o caminho. Enfim, há um terceiro tipo de suicidas que se opõe tanto aos primeiros, na medida em que seu ato é essencialmente passional, como aos segundos, na medida em que a paixão que os inspira e que domina a cena final é de natureza totalmente diferente. Não é o entusiasmo, a fé religiosa, moral ou política, nem qualquer das virtudes militares. É a cólera e tudo o que em geral acompanha a decepção. Brière de Bosmont, que analisou os escritos deixados por 1507 suicidas, constatou que muitos expressavam, antes de tudo, um estado de irritação e de lassidão exasperada. Ora, são blasfêmias, recriminações violentas contra a vida em geral, ora ameaças e queixas contra uma pessoa em particular, a qual o indivíduo atribui
a responsabilidade por suas desgraças. A esse mesmo grupo pertencem, evidentemente, os suicídios que são como que o complemento de um homicídio anterior. O homem se mata depois de matar aquele a quem acusa de ter envenenado sua vida. Em nenhum outro caso, a exasperação do suicida é mais manifesta, uma vez que ela se afirma não apenas por palavras, mas por atos. O egoísta que se mata nunca se deixa levar a tais violências. Sem dúvida, às vezes, ele também se queixa da vida, mas de maneira dolente. Ela o oprime, mas não o irrita com ofensas agudas. Julga-a vazia, mais do que dolorosa. Não lhe interessa, mas não lhe inflige sofrimentos contundentes. O estado de depressão em que ele se encontra nem mesmo lhe permite arroubos. Quanto aos do altruísta, tem um sentido completamente diferente. Por definição, de certo modo, ele faz o sacrifício de si mesmo, não de seus semelhantes. Estamos, portanto, diante de uma forma psicológica distinta das precedentes. Ora, ela aparece implicada na natureza do suicídio anômico. Com efeito, movimentos desregulados não são ajustados nem uns aos outros, nem às condições às quais devem responder. Portanto, não podem deixar de se entrechocar dolorosamente, quer seja progressiva ou regressiva, a anomia, liberando as necessidades da medida conveniente, abre as portas às ilusões e, consequentemente, às decepções. Um homem que é bruscamente lançado abaixo da condição à qual estava acostumado não pode deixar de se exasperar ao sentir escapar-lhe uma situação da qual se julgava senhor, e sua exasperação volta-se naturalmente contra a causa, seja qual for, real ou imaginária, a que atribui sua ruína. Se reconhecer a si mesmo como responsável pela catástrofe, irá condenar-se, se não, condenará outra pessoa. No primeiro caso, haverá apenas suicídio. No segundo, o suicídio poderá ser precedido de um homicídio ou de alguma outra manifestação violenta. Mas nos dois casos, o sentimento é o mesmo, só varia o ponto de aplicação. É sempre num acesso de cólera que o indivíduo se mata, quer tenha antes matado ou não algum semelhante. Esse transtorno de todos os hábitos produz nele um estado de superexcitação aguda que tende necessariamente a se aliviar por meio de atos destrutivos. O objeto sobre o qual se descarregam as forças passionais assim sublevadas é afinal secundário. O acaso das circunstâncias determina o sentido em que elas se dirigem. O mesmo acontece todas as vezes que o indivíduo não decai, mas ao contrário, é impelido, porém sem regra e sem medida, a se superar perpetuamente. Ora, com efeito, ele não chega ao objetivo que se acreditava capaz de atingir, mas que na realidade excedia suas forças. É o suicídio dos incompreendidos, tão frequente nas épocas em que não há mais divisão em classes reconhecida. Ora, depois de ter conseguido durante um tempo satisfazer todos os seus desejos e seu gosto pela mudança, ele esbarra de repente numa resistência que não pode vencer e, impaciente, se desfaz de uma existência em que, a partir de então, se sente restringido. É o caso de Werther, coração turbulento, como chama a si mesmo, com ânsia de infinito, que se mata por um amor contrariado, e de todos os artistas que, depois de pleno sucesso, se suicidam por uma vaia que ouvem, por uma crítica um pouco severa ou porque sua popularidade deixou de crescer. Há outros ainda que, sem se queixar dos homens nem das circunstâncias, chegam por si mesmos a se cansar de uma busca sem resultado possível, em que seus desejos se irritam em vez de se apaziguar. Condenam então a vida em geral e acusam-na
de os ter enganado. Apenas a vã agitação a qual se entregaram deixa atrás de si uma espécie de exaustão que impede as paixões desencantadas de se manifestarem com a mesma violência que nos casos anteriores. Essas paixões como que se cansaram com o tempo, tornando-se assim menos capazes de reagir com energia. O indivíduo cai então numa espécie de melancolia que, em certos aspectos, lembra a do egoísta intelectual, mas não tem seu encanto langoroso. O que predomina é uma aversão mais ou menos irritada pela existência. Já é o estado de alma que Sêneca observava em seus contemporâneos, ao mesmo tempo que o suicídio resultante dele. O mal que nos atormenta, diz ele, não está nos lugares em que estamos, está em nós. Não temos forças para suportar o que quer que seja. Somos incapazes de sofrer a dor, impotentes para desfrutar o prazer, impacientes com tudo. Quantas pessoas apelam para a morte quando, depois de tentar todas as mudanças, vêm-se voltar às mesmas sensações, sem poder experimentar nada de novo. Nos dias atuais, um dos personagens em que talvez melhor se tenha encarnado esse gênero de espírito é o René de Chateaubriand. Enquanto Rafael é um meditativo que mergulha em si mesmo, René é um insaciável. Acusam-me, ele exclama dolorosamente, de ter gostos inconstantes, de não conseguir usufruir por muito tempo da mesma quimera, de ser vítima de uma imaginação que se apressa em chegar ao fundo de meus prazeres, como se o prolongamento deles a sobrecarregasse. Acusam-me de sempre deixar de lado o objetivo que posso atingir. Ai de mim! Procuro apenas um bem desconhecido, cujo instinto me persegue. É minha culpa se encontro os limites por toda parte, se o que é finito não tem nenhum valor para mim? Essa descrição mostra plenamente as relações e as diferenças entre o suicídio egoísta e o suicídio anômico, que nossa análise sociológica já nos havia permitido perceber. Os suicidas de ambos os tipos sofrem do que chamamos de mal do infinito, mas esse mal não assume a mesma forma nos dois casos. Naquele, a inteligência racional é atingida e se hiperatrofia além da medida. Neste, é a sensibilidade que se superexcita e se desregula. Em um, o pensamento, de tanto se voltar sobre si mesmo, já não tem objeto. No outro, a paixão, não reconhecendo mais limites, não tem mais objetivo. O primeiro perde-se no infinito do sonho, o segundo no infinito do desejo. Assim, nem mesmo a fórmula psicológica do suicida tem a simplicidade que comumente se acredita. Não o definimos ao dizer que se cansou da existência, que se desgostou da vida, etc. Na realidade, há tipos muito diferentes de suicidas, e essas diferenças são perceptíveis na maneira pela qual o suicídio é cometido. Podemos assim classificar atos e agentes num certo número de espécies. Ora, essas espécies correspondem, em suas características essenciais, aos tipos de suicídios que constituímos anteriormente, conforme a natureza das causas sociais de que eles dependem. Elas são como que o prolongamento dessas causas no interior dos indivíduos. Todavia, convém acrescentar que nem sempre essas espécies se apresentam na experiência em estado de isolamento e pureza. Muitas vezes se combinam umas com as outras, dando origem a espécies compostas. Características pertencentes a várias delas podem ser encontradas reunidas no mesmo suicídio. A razão disso é que diferentes causas sociais do suicídio podem agir simultaneamente sobre um mesmo indivíduo e nele misturar seus efeitos. Assim,
Doentes são atormentados por delírios de natureza diferente, que se misturam uns aos outros, mas que, convergindo todos no mesmo sentido, apesar da diversidade de suas origens, tendem a determinar um mesmo ato. Eles se reforçam mutuamente. Do mesmo modo, vêem-se febres muito diversas coexistirem no mesmo indivíduo e contribuírem, cada uma por seu lado e à sua maneira, para elevar a temperatura do corpo. Há principalmente dois fatores do suicídio que têm uma afinidade especial um com o outro: o egoísmo e a anomia. Sabemos com efeito que geralmente estes são apenas dois aspectos diferentes de uma mesma situação social. Não é de admirar, portanto, que sejam encontrados no mesmo indivíduo. É até quase inevitável que o egoísta tenha alguma disposição para o desregramento, pois, como está desligado da sociedade, esta não tem influência suficiente sobre ele para controlá-lo. Se, no entanto, seus desejos geralmente não se exasperam, é porque nele a vida passional é apática, porque está inteiramente voltado para si mesmo e o mundo exterior não o atrai. Mas pode ser que não se trate nem de um egoísta completo, nem de um puro agitado. Vemo-lo, então, interpretar ao mesmo tempo os dois personagens. Para preencher o vazio que sente em si, busca sensações novas. Ele o faz com menos arroubo, na verdade, do que o apaixonado propriamente dito. Mas também se cansa mais depressa, e esse cansaço o lança de volta a si mesmo e reforça sua melancolia anterior. Inversamente, o desregramento não deixa de ter um germe de egoísmo, pois não é rebelde a todo freio social quem é fortemente socializado. Apenas quando a ação da anomia é preponderante, esse germe não pode desenvolver-se, pois, lançado o homem para fora de si mesmo, ela o impede de se isolar dentro de si mesmo. Mas, quando é menos intensa, ela pode permitir que o egoísmo produza alguns de seus efeitos. Por exemplo, o limite em que o insaciável esbarra pode levá-lo a se recolher e a tentar na vida interior um derivativo para suas paixões frustradas. Mas, como ele não encontra nada a que se possa apegar, a tristeza que esse espetáculo lhe causa só pode determiná-lo a se refugiar novamente e, por conseguinte, aumenta sua inquietude e sua insatisfação. Assim se produzem suicídios mistos, em que o desânimo se alterna com a agitação, o sonho com a ação, os arroubos do desejo com as meditações da melancolia. A anomia também pode associar-se ao altruísmo. Uma mesma crise pode transtornar a existência de um indivíduo, romper o equilíbrio entre ele e seu meio e, ao mesmo tempo, levar suas disposições altruístas a um estado que o incite ao suicídio. É o caso, principalmente, do que chamamos de suicídios obsessivos. Se os judeus, por exemplo, se mataram em massa no momento da tomada de Jerusalém, foi ao mesmo tempo porque a vitória dos romanos, tornando-os súditos e tributários de Roma, ameaçava transformar o gênero de vida ao qual estavam acostumados, e porque eles gostavam demais de sua cidade e de seu culto para sobreviver à aniquilação provável de ambos. Também, muitas vezes, um homem arruinado se mata, tanto porque não quer conviver com uma situação pior, como para poupar seu nome e sua família da vergonha da falência. Se oficiais e suboficiais se suicidam facilmente no momento que são obrigados a se reformar, é tanto por causa da mudança repentina que sofrerá sua maneira de viver, como por causa de sua predisposição geral a julgar que sua vida não tem valor. As duas causas agem na mesma direção. Elas resultam em suicídios quando ou a exaltação passional ou a firmeza corajosa do suicídio altruísta se aliam ao desvario exasperado produzido pela anomia.
Enfim, o egoísmo e o altruísmo, esses dois contrários, podem também unir sua ação. Em certas épocas, quando a sociedade desagregada já não pode servir de objetivo às atividades individuais, há, contudo, indivíduos ou grupos de indivíduos que, ao mesmo tempo que sofrem a influência desse estado geral de egoísmo, aspiram a outra coisa, mas sentindo que fugir, percorrendo prazeres egoístas, uns após os outros, não é um bom meio e que gozos fugazes, mesmo que sempre renovados, nunca poderiam acalmar sua inquietude, eles procuram um objeto duradouro ao qual se possam apegar com constância e que dê um sentido à sua vida. Apenas, como não há nada de real que os apoie, só podem satisfazer-se construindo integralmente uma realidade ideal que possa desempenhar esse papel. Criam, portanto, pelo pensamento, um ser imaginário de que se fazem servidores e ao qual se dão de uma maneira tanto mais exclusiva quanto mais estejam desligados de todo o resto, até de si mesmos. É nesse ser que depositam todas as razões de existir que se atribuem, uma vez que, a seus olhos, nada mais tem valor. Vivem assim uma existência dupla e contraditória. Individualistas quanto a tudo o que diz respeito ao mundo real, são de um altruísmo imoderado no que concerne a esse objeto ideal. Ora, ambas as disposições levam ao suicídio. Essas são as origens e essa é a natureza do suicídio estoico. Há pouco mostramos como ele produz certos traços essenciais do suicídio egoísta, mas pode ser considerado sob um aspecto inteiramente diferente. Se o estoico professa uma indiferença absoluta por tudo o que ultrapasse a muralha da personalidade individual, se exorta o indivíduo a bastar a si mesmo, ao mesmo tempo, ele o coloca numa condição de estrita dependência da razão universal e até o reduz a ser apenas o instrumento pelo qual ela se realiza. Combina, portanto, duas concepções antagônicas: o mais radical individualismo moral e um panteísmo imoderado. Assim, o suicídio que ele pratica é ao mesmo tempo apático, como o do egoísta, e cumprido como um dever, como o do altruísta. Encontram-se nele a melancolia de um e a energia ativa do outro. O egoísmo se mescla ao misticismo. É uma associação, aliás, que distingue o misticismo característico das épocas de decadência, tão diferente, apesar das aparências, daquele que se observa nos povos jovens e em vias de formação. Este resulta do ímpeto coletivo que lança no mesmo sentido as vontades particulares, da abnegação com que os cidadãos se despojam de si mesmos para colaborar com a obra comum. O outro não é mais que um egoísmo consciente de si mesmo e de sua nulidade, que se esforça por se superar, mas só o consegue aparente e artificialmente. 2. Poderíamos acreditar a priori que houvesse alguma relação entre a natureza do suicídio e o tipo de morte escolhido pelo suicida. Parece muito natural, de fato, que os meios que ele emprega para executar sua resolução dependam dos sentimentos que o animam e, por conseguinte, os exprimam. Assim, poderíamos ser tentados a utilizar as informações que nos são fornecidas a esse respeito pelas estatísticas para caracterizar com maior precisão, segundo suas formas exteriores, os diferentes tipos de suicídios. Mas as pesquisas que empreendemos sobre esse aspecto só nos forneceram resultados negativos. No entanto, certamente são causas sociais que determinam essas escolhas, pois a frequência relativa dos diferentes modos de suicídio permanece invariável durante muito tempo para uma mesma sociedade, ao passo que varia sensivelmente de uma sociedade para outra, conforme mostra o seguinte quadro 30. Assim,
Cada povo tem seu tipo de morte preferido e a ordem de suas preferências dificilmente muda. É até mais constante do que o número total de suicídios. Os acontecimentos que, às vezes, modificam passageiramente esse número nem sempre modificam a ordem. Além do mais, as causas sociais são tão preponderantes que a influência dos fatores cósmicos não parece ser mais apreciável. Assim, os suicídios por afogamento, contrariando todas as presunções, não variam de uma estação para outra, segundo uma lei especial. Aqui está, com efeito, qual era na França no período de 1872-78, sua distribuição mensal comparada com a dos suicídios em geral. Durante a estação quente, raramente os suicídios por afogamento aumentam um pouco mais do que os outros. A diferença é insignificante. No entanto, poderia parecer que o verão os propiciasse excepcionalmente. Na verdade, houve quem dissesse que o afogamento era menos empregado no norte do que no sul, e esse fato foi atribuído ao clima. Mas em Copenhague, durante o período 1845-56, esse modo de suicídio não era menos frequente do que na Itália, 281 casos em vez de 300. Em São Petersburgo, durante os anos 1873-74, não havia outro que fosse mais praticado. A temperatura, portanto, não constitui obstáculo a esse tipo de morte. Apenas as causas sociais de que dependem os suicídios em geral diferem daquelas que determinam a maneira pela qual são cometidos, pois não se pode estabelecer nenhuma relação entre os tipos de suicídios que distinguimos e os modos de execução mais comuns. A Itália é um país fundamentalmente católico, em que a cultura científica era, até recentemente, muito pouco desenvolvida. É muito provável, portanto, que lá os suicídios altruístas sejam mais frequentes do que na França e do que na Alemanha, uma vez que eles são mais ou menos inversamente proporcionais ao desenvolvimento intelectual. Várias razões que serão encontradas na sequência desta obra confirmarão esta hipótese. Por conseguinte, como o suicídio por armas de fogo é muito mais frequente na Itália do que nos países da Europa Central, poder-se-ia crer que ele tivesse relação com o estado de altruísmo. Poder-se-ia até observar ainda, apoiando essa suposição, que também é o gênero de suicídio preferido pelos soldados. Infelizmente, acontece que na França são as classes mais intelectuais, escritores, artistas, funcionários, que mais se matam dessa maneira. Também poderia parecer que o suicídio melancólico encontrasse no enforcamento sua expressão natural. Ora, na verdade, é no campo que mais se recorre a ele. E, no entanto, a melancolia é um estado de espírito mais especialmente urbano. As causas que levam o homem a se matar não são, portanto, as que o fazem resolver se matar de uma maneira de preferência a outra. Os motivos que estabelecem sua escolha são de natureza totalmente diferente. É, em primeiro lugar, o conjunto de costumes e disposições de todo tipo que coloca a seu alcance um determinado instrumento de morte mais do que o outro, sempre seguindo a linha da menor resistência, enquanto um fator contrário não intervém. Ele tende a empregar o meio de destruição que tem mais imediatamente à mão e que uma prática cotidiana lhe tornou familiar. Por isso, nas grandes cidades, por exemplo, as pessoas se matam mais do que no campo, jogando-se de um lugar alto. É que as casas são mais altas. Também, na medida em que o solo se cobre de estradas de ferro, generaliza-se o hábito de buscar a morte, fazendo-se esmagar sob um trem. O quadro que ilustra a participação relativa dos diferentes modos de suicídio no conjunto das mortes voluntárias traduz em parte, portanto, a situação da técnica industrial
da arquitetura mais comum, dos conhecimentos científicos, etc. Na medida em que o emprego da eletricidade se difundir, os suicídios com a ajuda de procedimentos elétricos também se tornarão mais frequentes. Mas a causa mais eficaz talvez seja a dignidade relativa que cada povo e no interior de cada povo, cada grupo social atribui aos diferentes gêneros de morte. Com efeito, eles não são todos colocados no mesmo plano. Há os que são considerados mais nobres, outros que são rejeitados como vulgares e aviltantes. E a maneira pela qual são classificados pela opinião pública muda conforme as comunidades. No exército, a decapitação é considerada uma morte infamante. Em outros lugares, será o enforcamento. Por essa razão, o suicídio por estrangulamento é muito mais comum no campo do que nas cidades e mais nas cidades pequenas do que nas grandes. É que há algo de violento e grosseiro que choca a suavidade dos costumes urbanos e o culto que as classes instruídas têm pela pessoa humana. Talvez essa repulsa também esteja ligada ao caráter desonroso que causas históricas vincularam a esse gênero de morte e que os refinados das cidades sentem como uma vivacidade que a sensibilidade mais simples do homem rural não comporta. A morte escolhida pelo suicida é, portanto, um fenômeno inteiramente estranho à própria natureza do suicídio. Por mais intimamente próximos que pareçam esses dois elementos de um mesmo ato, na realidade, um independe do outro. Pelo menos entre eles, só há relações exteriores de justaposição, pois, embora ambos dependam de causas sociais, as situações sociais que exprimem são muito diferentes. O primeiro nada tem a nos informar sobre o segundo, pertence a um estudo completamente diferente. Por isso, embora se costume tratá-lo longamente a propósito do suicídio, não nos deteremos nele, pois nada acrescentaria aos resultados fornecidos pelas pesquisas anteriores, resumidos no quadro que se segue, classificação etiológica e morfológica dos tipos sociais de suicídio. Estas são as características gerais do suicídio, ou seja, as que resultam imediatamente de causas sociais. Individualizando-se nos casos particulares, elas adquirem nuances variadas conforme o temperamento pessoal da vítima e as circunstâncias especiais em que se encontra. Mas, sob a diversidade das combinações que se produzem assim, podemos sempre identificar estas formas fundamentais.